Olá, queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria renovada nós estarmos reunidos em torno dos ensinamentos do Mestre e dessa vez de uma forma diferente, de uma forma onde nós, respeitando o distanciamento social que é necessário nesse momento da nossa existência, nós possamos nos encontrar, nós possamos compartilhar esses ensinos do Mestre, para que as nossas mentes se acerenem, para que os nossos corações fiquem mais tranquilos e que nós possamos então adquirir novas forças para as condições que o momento nos oferece. Nós estamos passando um momento único na nossa existência. Para a grande maioria de nós, é uma experiência única nesta existência. Essa situação tem nos trazido sentimentos ligados à tristeza, à insegurança, ao temor. Mas, se percebermos, todas as situações, inclusive estas que vivemos nesse momento, nos trazem uma oportunidade de refletirmos sobre os nossos caminhos. Os caminhos que escolhemos para a nossa existência. O equilíbrio, a saúde, a valorização da vida, a valorização da família humana. É um momento rico para essas reflexões e que nós possamos então ter a paciência, a serenidade para refletir e construir um futuro melhor e fazer com que o nosso presente de hoje se torne melhor, construindo esse futuro melhor. O tema de hoje que escolhemos para a nossa reflexão é a candeia viva da fé. Utilizamos a palavra candeia porque nos lembramos sempre de Jesus. Jesus costumava utilizar esse símbolo da candeia nos seus ensinos sempre que queria trazer algo referente à luz e à luminosidade. Isso porque a candeia é uma pequena lamparina que era utilizada comumente nas casas da Palestina na época de Jesus. Como não havia eletricidade, se utilizava a lamparina para clarear, para iluminar. Inclusive, Jesus tem um ensinamento conhecido sobre isso, quando ele fala que não deve se pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sim acima, para que todos possam ver a luz. Ou seja, a luz não deve ser escondida, ela deve ser colocada no mais alto para clarear, para iluminar. A candeia viva da fé, a luminosidade que a fé pode trazer para a nossa vida. Será que esse é o caso? Será que nós podemos dizer que a nossa fé tem trazido essa luminosidade, essa luz, principalmente nesse momento tão crítico que nós vivemos? Em geral, quando nós somos perguntados se temos fé, normalmente vamos responder que sim. E é verdade, nós possuímos já dentro de nós esse germe da fé. Alguns a têm já mais desenvolta, outros a têm de uma forma muito pequenininha. Aliás, é uma palavra bem pequenininha, mas que tem uma significância tão grande. A fé, 2 sílabas, mas que tem uma força tão poderosa em si mesma. A fé, a convicção de que algo é possível, a confiança de que algo pode ser alcançado, pode ser realizado. Essa fé que de alguma forma vive em nós e que nos momentos onde tudo decorre muito bem, ela está ali feliz, né? Nós estamos felizes com o tamanho da nossa fé. Agora, nos momentos mais difíceis, nos momentos críticos,
nos momentos que são capazes de nos trazer desequilíbrio, pela insegurança, pela tristeza, pelo medo, aí é que a nossa fé é testada. E aí é que muitas vezes nós vemos que, em verdade, ela realmente é muito pequenininha. Ou então ela está construída num terreno muito frágil, talvez até como uma areia movediça, porque é o menor sinal da intranquilidade, do desequilíbrio, da dificuldade, ela esmorece e ela não nos traz a sustentação que poderia nos trazer se ela estivesse mais consolidada. Mas como assim? Como é essa fé robusta, vigorosa, que é uma candeia viva, uma luz viva, uma luminosidade intensa na vida de quem a possui? Há várias passagens no Novo Testamento onde vários personagens que estiveram com Jesus, várias pessoas, são referência de uma fé robusta, que o próprio Mestre coloca essas pessoas como tendo fé robusta, uma fé vigorosa. Uma delas que nós lembramos sempre com muito carinho é uma passagem que existe no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que dá conta da mulher hemorroíça. Talvez muitos já tenham ouvido essa passagem. A mulher hemorroíça era uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo, um sangramento há 12 anos. Ela já tinha buscado vários médicos, vários curadores, tinha feito vários tratamentos, até tratamentos bastante dolorosos na tentativa de resolver esse problema. Ela havia saído da sua cidade, procurado outros médicos, outras pessoas que pudessem auxiliá-la, porque isso a incomodava fisicamente e também socialmente. Ela era tida como uma mulher marginalizada por ter essa doença. Então era uma situação bastante difícil. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar das curas e das desobsessões que Jesus praticava e pensou: então eu vou buscar a Jesus, eu vou buscar a esse homem. Jesus se encontrava na cidade de Cafarnaum, onde ele fez algumas das suas mais belas pregações ao povo. Mas era tanta gente que acorria quando Jesus aparecia, que por vezes era muito difícil chegar até ele. E essa mulher, ela teve essa dificuldade. Quando ela encontrou Jesus, ele estava absolutamente cercado por uma multidão, inclusive pelos seus apóstolos, que tentavam protegê-lo das pessoas que queriam conversar com ele, que queriam se beneficiar da sua presença. Então, ela pensou: se eu tocar as vestes dele, eu ficarei curada. Olha só que pensamento. Ela não pensou se eu falar com ele, se eu pedir para ele. Ela disse: se eu tocar as vestes dele, eu ficarei curada. Nossa! Será que nós pensaríamos dessa forma? Será que nós não faríamos tudo para chegar perto de Jesus e conversar com ele? Será que nós até em algum momento não cutucaríamos alguém que estivesse na frente para poder arrumar um lugarzinho para chegar bem perto e conversar com ele? Uma coisa tão importante, a questão da saúde física, do equilíbrio, que estava totalmente comprometendo a vida dessa mulher. Mas ela pensou: se eu tocar as vestes dele, eu serei curada. Que demonstração de fé, de confiança no poder de Jesus. E assim foi.
ela foi se achegando e conseguiu pegar nas vestes dele. E imediatamente Jesus percebeu. Jesus se virou, buscou e perguntou: quem me tocou? Quando ela pegou nas vestes dele, ele percebeu que algo saiu dele, uma energia curadora saiu dele. Jesus tinha essa capacidade, tinha essa faculdade em absoluto de poder auxiliar aqueles corpos, aqueles espíritos que ali estavam necessitados desse fluido renovador de uma forma muito, muito intensa. E assim ele percebeu que essa mulher retirou algo dele. E por isso ele perguntou: quem me tocou? E os apóstolos ficaram um olhando para a cara do outro, porque como é que eles iam saber quem que tocou? Tinha tanta gente. Foi isso que o apóstolo Pedro respondeu a ele: mestre, aqui tem tanta gente, como é que eu vou saber? Como é que nós vamos saber quem que te tocou? E ela, ao tocar e ao receber aquela energia, ficou automaticamente curada naquele momento. Ao receber aquela energia, aquele fluido, ela, através da potência da fé que ela tinha naquele gesto, naquele momento, ela conseguiu se curar. Ela foi curada. E amedrontada, ela responde: fui eu, mestre, fui eu que te toquei. Jesus, reconhecendo-a, disse: vá em paz, a tua fé te curou. Vá em paz, a tua fé te curou. Que passagem, não é? Quem de nós não gostaria de assistir esse quadro ou de receber esse momento ou essa cura? É verdade que tinha fé, tinha o fluido do curador de Jesus, com o seu amor intenso, essa vontade de auxiliar, mas tinha também já o mérito daquela criatura em ser curada. É uma conjunção de coisas, mas não deixa de ser algo emocionante. E o relato do Novo Testamento acaba aí, mas nós podemos encontrar na obra Primícias do Reino, psicografada por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, a continuação dessa história. A continuação dessa história. Essa mulher ficou curada e extremamente agradecida a Jesus. Retornou à sua cidade natal, mas ela não tinha sossego, não tinha paz, porque ela pensava naquele momento em tudo que ela tinha usufruído, no sofrimento anterior que a tinha amadurecido e que era necessário então que ela fizesse algo, que ela assimilasse mais do que havia assimilado até então, dos ensinos daquele homem que havia curado tão prontamente quanto tantos outros tinham falhado. E ela vai novamente em busca de Jesus e passa a acompanhar as suas pregações, até que um dia ela fica sabendo da sua condenação à cruz. Muitos poucos daqueles que acompanharam Jesus no seu trajeto, na sua vida, na sua romagem de 3 anos de pregações, estavam ali presentes naquele momento, quando o mestre, supliciado, exausto de sofrimento, subia em direção ao Gólgota, onde seria crucificado.
a condenação de um justo, a crucificação foi a sua recompensa. Mas o mestre sabia que os seus ensinamentos ficariam propagados para sempre através desse sacrifício. E nessa via crucis, nessa via de sofrimento e dificuldade, essa mulher estava lá. Ela acompanhava Jesus e o seu coração estava angustiado. Ela não podia se conformar com aquilo que tinha acontecido àquele homem que curara tantas pessoas, que falava de amor de uma forma tão diferente, de igualdade, do Pai, Deus como Pai para todos, sem exceção, sem exceção. E ao acompanhar a sua subida, ela via o cansaço extenuante desse homem que havia sido tão supliciado. Em dado momento, Jesus caiu durante esse trajeto e ela se apresentou com um lenço e pôs-se a enxugar a face ensanguentada de Jesus. E quando ela retirou esse lenço, eles se olharam. E ele disse: "Vá em paz." E ela respondeu-lhe com um olhar de confiança e de gratidão. E ao visualizar o lenço, ali estava estampada a face de Jesus. Dizem, não é, que seu nome a partir daí foi trocado para Verônica, aquela que conseguiu ter o retrato de Jesus no lenço após secar-lhe as faces ensanguentadas. E Jesus esteve com ela posteriormente em espírito, envolvendo-a sempre, fortalecendo, para que ela também fosse uma propagadora dos seus ensinos. Tantos foram aqueles que conseguiram assimilar os ensinamentos do Mestre e que se tornaram verdadeiros propagadores desses ensinos, do amor, da caridade, da fé e da esperança. Vejam só onde a fé dessa mulher a levou. De uma mulher marginalizada, doente, a uma mulher que conheceu o espírito mais elevado que esteve na Terra, que teve contato com a doutrina mais amorosa e mais divina e ao mesmo tempo humana que tivemos na Terra, porque a doutrina do Cristo nos aproxima do divino e por isso nos torna mais humanos. Por isso que dissemos mais divina e a mais humana de todas. E se tornou então um instrumento, um veículo de levar a outros desconsolados, abatidos, doentes, marginalizados, como ela um dia o fora, esses ensinamentos de Jesus. E onde a fé pode nos levar? Cada qual de nós pode perguntar a si mesmo: onde a fé pode me levar? As concretizações pessoais, através do nosso esforço, dos objetivos que nós queremos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional? Sim. A confiança na nossa potencialidade, a confiança de que somos capazes de atingir os objetivos a que nos propomos, desde que o esforço, a boa vontade estejam presentes, são totalmente dignos. Mas são capazes também, a fé é capaz de nos levar
a paradeiros bem mais longínquos do que esse. Há uma transformação íntima que nos traga uma real felicidade e plenitude. Há uma modificação na postura, na forma de ver a vida, de conduzir a nossa vida, que nos traga uma alegria real. A termos uma sustentação sólida nos momentos críticos da existência, como este que vivemos. Para todos nós é um momento difícil, mas se nós alimentarmos a fé que já existe em nós, nos fortalecemos na convicção de que não estamos sozinhos. Primeiramente, estamos interligados a toda a família humana. Não tenhamos dúvida disso. Depois, nosso Pai Celestial cuida de cada um de nós. Ampara a cada um de nós, seus filhos, nesse caminho. Mesmo que seja um caminho como o de Jesus, ao final da sua romagem terrena, de extremo sacrifício e dificuldade. Que o próprio Mestre que esteve entre nós, encarnado, jamais nos deixou. Continua envolvendo o planeta nessa aura de alegria, de saúde, de vitalidade e de esperança. Essa mulher conseguiu modificar a sua vida porque a fé também lhe trouxe o presente da esperança. E nós devemos cultivar a esperança de dias melhores. Nós devemos cultivar a esperança de que todas as situações que nos chegam são oportunidades de aprendizado para nos fazer pensar, refletir, para que possamos nos tornar melhores. A perda real das pessoas que amamos, ela não existe. Pode existir uma separação transitória, mas o amor que nos une, ele permanece vívido, intenso, duradouro e nunca se rompe. Os laços de afeto verdadeiro jamais serão rompidos aonde estivermos e aonde estiverem os nossos entes queridos. Essa esperança deve permanecer viva dentro de nós, sabendo que nosso Pai quer o melhor para cada filho seu, porque nós que somos pais e mães na terra, pequeninos, tão limitados, queremos o melhor para os nossos filhos. Queremos um futuro melhor para os nossos filhos. Como nosso Pai, que é perfeito, justo, sábio, o amor incondicional, vai deixar um filho seu relegado. Estejamos nós no plano material, neste mundo encarnado ou no mundo espiritual, estaremos sustentados pelas suas leis, por todos os benfeitores espirituais ligados a Jesus e a Deus, espíritos que já adquiriram uma elevação maior, que têm uma fé já mais robusta dentro de si e continuam trabalhando pelo bem e pelo bem da humanidade, de todos nós. Reflitamos, amigos, este é um momento de fé e de esperança. Esse é o momento onde essas duas virtudes devem ser abrigadas, alimentadas, acarinhadas dentro de nós. Daqui a alguns meses, estaremos reunidos fisicamente. Estaremos novamente adentrando aos nossos hábitos pessoais, profissionais, que nesse momento foram interrompidos. Mas não obrigatoriamente seremos as mesmas pessoas. Poderemos ter aprendido algo mais.
poderemos estar mais sustentados e fortalecidos para darmos continuidade à nossa vida, à nossa existência, à nossa oportunidade de aprimoramento para a felicidade e para a alegria verdadeiras. Continuemos, lembremos da mulher, lembremos dessa mulher que por 12 anos procurou, buscou o auxílio e ele veio. E ao receber esse auxílio, através da sua fé, do seu mérito, do amor que já existia dentro de si, ela se transformou para também ser um instrumento de fé, de auxílio e de amor aos seus companheiros. Que possamos então nós também, neste momento, estendermos as nossas mentes e os nossos corações em prol dos nossos semelhantes, buscando alimentar a fé, manter a esperança, porque Deus está conosco, Jesus jamais nos abandona e os bons amigos espirituais estão lado a lado conosco, nos sustentando nessa caminhada. Muita paz a todos.